Boa noite, muita paz, muita luz que tanto carecemos. Que possamos permitir que as luzes do céu façam-se presente em nosso âmago. Que não obstante as nossas imperfeições, as sombras que nós carregamos ao longo das eras, possamos, apesar da nossa limitação intelecto e moral, ser luz nesse mundo que teima em permanecer nas sombras. Que possamos seguir o conselho do nosso divino emissário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, em virtude de todos sermos de origem divina, onde carregamos a divindade dentro de cada um de nós. Que no esforço diário possamos ser auxiliar do Criador em nosso mundo. Quando falamos em amor divino, não há nada que eu fale aqui que chegue perto. Por mais que eu queira buscar todas as ordens filosóficas do mundo para falar do amor divino, não chegará perto do que realmente vem a ser o amor divino. Um dia chegaram para nosso Jesus, falaram assim: bom mestre. Ele, opa, bom só Deus. Bom só Deus. E quando nós olhamos como modelo a bondade em pessoa, que relegou a humanidade o caminho seguro, iluminado, pavimentado para chegarmos a Deus. E essa mesma pessoa diz assim, que bom só Deus, denota que nós não temos condições evolutivas para avaliar o amor divino. O que nós podemos avaliar são os estertores desse infinito amor, mas é infinito. Lembrando que os espíritos já asseveraram que quando falamos em infinito, denota a pobreza de linguagem da criatura humana. Então, quando não conseguimos abarcar o todo, chamamos de infinito. Prova da inferioridade do habitante da Terra. Haja visto que a nossa relação com Deus, ela está limitada a 5 meros sentidos. E aí, quando começamos a mergulhar nos ensinos que os Espíritos nos oferecem, porque os ensinos dos Espíritos é ordem de cima para baixo. São verdades vindas do mundo espiritual, ainda não presentes na Terra. Então, para a gente, tudo é novidade. Então, quando escutamos a frase, antes de existirmos, Deus já nos amava, a nossa mente já entra em parafuso. Antes de existirmos, Deus já nos amava. E aí, para recorrer a esse entendimento, eu recorro a um grande cientista da nossa era chamado Carl Sagan. Que ele falou assim: somos poeira das estrelas. E qual é a relação, Emerson? Porque o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o ferro, eles foram forjados no núcleo de uma estrela por milhões de anos, a fim de que passassem a existir e que fossem para onde? No nosso corpo. O nosso corpo, que é formado por todos esses elementos, o nosso sangue, cuja base é o ferro, levou milhões de anos para serem forjados no núcleo de uma estrela. Você não entendeu ainda? Vou explicar. O espírito, que é espírito, que não é matéria, e a matéria, que é a matéria, que não é espírito, que compõe os elementos básicos do cosmos.
Tanto que Kardec, quando indaga aos espíritos superiores, existem dois elementos gerais no universo, o espírito e matéria. Os espíritos esclarecem aqui sim, acrescentando, acima de tudo, Deus. O que eles chamam de trindade universal. Acima de tudo, Deus, espírito e matéria. Assim sendo, para que o espírito possa angariar o processo evolutivo, ele precisa estar na matéria. Ele precisa encarnar. Tanto que Kardec indaga aos espíritos: não seria melhor o espírito permanecer na condição de espírito? Olha a pergunta de Kardec. Kardec quer saber o seguinte: para que encarnar? O espírito não pode ficar no mundo espiritual? Resposta: não. Porque estacionar-se, o que Deus quer é que ele progrida. Então, para que nós tivéssemos esse corpinho lindo, maravilhoso, essa dádiva divina, Deus criou o mundo material com todos esses elementos, criado por um processo de milhões de anos, fundamentado no amor, para que nós tivéssemos a condição de estarmos, por exemplo, aqui hoje. Qual é outra prova, Emerson, que nós podemos constatar do amor divino por nós? E aí, claro, acrescentando sempre, infinito amor. Liberdade. A maior prova que nós temos do amor de Deus por nós é que, apesar de nossas limitações, de nossas imperfeições, Ele nos concede a liberdade para que possamos escolher o caminho que bem entendemos. Faz parte do processo evolutivo do espírito. No entanto, se nós analisarmos, a nossa liberdade, ela está repleta das dádivas divinas. Que dádiva divina é essa, Senhor? Os recursos da divindade. Vamos fazer um cálculo por baixo? Você está no espaço ou está no planeta? Quem fez o planeta? E para quê? Para servir de morada para o espírito. Para você estar aqui, você teve que encarnar. Para você encarnar, você teve que ter uma mãe. Mas isso não é aleatório. Existe o planejamento divino. O planejamento da reencarnação é fundamentado no planejamento divino. Para quê? Para que tudo dê certo na sua vida. Ninguém está aqui ao acaso. E acreditem, gente, Deus, ele é milionário, para não dizer que é trilionário, por não ter outra palavra para eu definir. O que não falta para Deus são recursos. Quando abrimos o livro Nosso Lar, o livro da coleção Vida do Mundo Espiritual de André Luiz, no prefácio de Emmanuel, o Emmanuel faz o prefácio das obras de André Luiz, e ele faz uma indagação de ordem filosófica. Quantos corpos necessitaremos? Quantas existências ainda necessitaremos? Quantas mortes precisaremos? Vamos ampliar o entendimento? Quantos corpos nós já tivemos? Quantas existências nós já tivemos? Quantas oportunidades nós já tivemos, mas com detalhe, a qual desperdiçamos todas? Quantas oportunidades, quantas existências jogamos na lama? E mesmo assim, as portas não se fecham. E aí eu vou para a questão 171 do Livro dos Espíritos. Porque ela resume esse entendimento. Quando Kardec indaga aos imortais, em que está baseado o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça divina e na revelação.
pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre, o bom pai sempre deixa a porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependesse melhoraram? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos remissão. E os castigos sem remissão. Lembrando que Jesus asseverou: bom só Deus. E as portas sempre estarão abertas. Se uma mãe que é imperfeita, ela sempre deixa a porta da área acesa, a luz da área acesa, esperando o filho retornar. E é um ser imperfeito. Você acha que Deus um dia irá apagar essa luz da área para nós não acharmos o retorno para o nosso lar? Pois, volto a repetir, não é simplesmente amor, é infinito amor. Mateus então narra, porque Jesus, ele é a materialização do sentimento de Deus por nós. E Mateus narra então que Jesus, ele olha a multidão e se entristece. E Jesus, contemplando a multidão, compadeceu-se, pois andavam como ovelhas perdidas, cansadas, que não têm pastor. Vamos traduzir essa passagem? Jesus olha a multidão e chora. Jesus olha para o habitante da terra e chora. Aflitas, perdidas, cansadas. Cansada de quê? É uma metáfora. Cansadas de permanecer no erro. Por quê? Porque as leis de Deus estão na consciência. E cada vez que a alma agride a sua própria consciência, ele passa a ficar cansado. No sentido moral, claro. A visão do Cristo reflete a visão do Criador. Por isso que Kardec indaga a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade? Olha a pergunta. Quem Deus tem oferecido? A pergunta não é quem Deus ofereceu. Porque daria para entender que Deus ofereceu há 2000 anos e hoje não oferece mais. Não. A pergunta de Kardec é quem Deus tem oferecido? Ofereceu ontem, oferece hoje, oferece amanhã. Quem Deus tem oferecido como guia e modelo? Não estamos perdidos? Não estamos desorientados? Quem é esse guia e modelo? Resposta: Jesus. E Jesus ainda ressalta: ficarei convosco até a consumação dos séculos, e em outra parte, jamais vos deixarei órfãos. Eu poderia fazer vários exemplos, mas eu vou usar uma didática que é a mesma utilizada nas obras de André Luiz, a coleção da vida no mundo espiritual. Para nós entendermos que é um amparo que é constante. Algo que nós não temos noção. Tanto é que nós temos que agradecer a Deus pelo bem que nos advém. Olha essa linha de raciocínio aqui. Temos que agradecer a Deus pelo bem que nos advém. Show de bola. Temos que agradecer o mal que também nos advém.
Como assim, Emerson? Porque o mal que nos encontra é um mal calculado por Deus, baseado na sua justiça e no seu infinito amor. É um mal calculado. Deus não coloca fatos pesados em ombros fracos. É um mal calculado baseado no amor. Ele é permitido por Deus. Não é Deus que faz o mal. Ele permite que o mal chegue até nós. Por uma necessidade evolutiva. Trabalhar os dutos dos campos emocionais. E aí vem uma terceira via. E nós devemos agradecer o mal que Deus não permite que chegue até nós. Isso é infinito amor. Amparo constante. Não temos noção desse amparo constante. E aí vamos para as obras de André Luiz? Vamos. Para quem leu as obras de André Luiz, as verdades elas são fornecidas em doses homeopáticas, né? Gotinha a gotinha. Porque a gente vai se acostumando com as verdades do mundo espiritual, que são verdades que nos chocam. Para você ter uma ideia, existe um livro chamado Memória de um Suicida. Só para nós entendermos a importância das obras da coleção da vida no mundo espiritual de André Luiz. Foi psicografado um livro chamado Memória de um Suicida. A médium, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela terminou de psicografar. Sabe o que o Espírito falou para ela? Pega esse livro e guarda. A humanidade não está preparada para ele. Aí a médium, passei tanto tempo escrevendo para guardar. Guarde. A humanidade não está preparada para isso. E quando é que vai estar preparada? Calma, te falarei. Eis que surge as obras de André Luiz, 13 volumes. Quando Chico deu ponto final do 13º livro e a vida continua, Camilo chega para Ivone e fala, agora você pode publicar o livro. Porque as 13 obras de André Luiz era para preparar o coração humano para essa obra. E é uma obra tão complexa que Chico recomendava, livro Memória do Suicida. Chico recomendava o quê? Para nós nunca lermos ele antes de dormirmos. De tão impactante que ele é. Ok, vamos nas doses homeopáticas? Então estamos lendo um livro nosso lá, e André Luiz então vai para um negócio chamado umbral. O que é umbral, Emerson? Regiões do mundo espiritual no campo inferior, em virtude da condição humana. Aferrado às ilusões, ódio, materialismo. E aí existe um lugar condizente com a vida mental de cada um. Por isso que Jesus asseverou o quê? O reino dos céus está dentro de vós. Assim como o inferno também está dentro de vós. Então o lugar é apenas por questão de afinidade. Nos assustamos porque André Luiz passa 8 anos no umbral. Nossa, 8 anos? Nossa! E assusta. Você continua a leitura, o pai de André Luiz já está há 14 anos no umbral. Nossa, 8 anos André Luiz, o pai dele já está 14. Meu Deus, isso vai para onde? Aí você continua a leitura das obras, ele encontra com o avô dele, está há 40 anos no umbral. Nossa! Isso não acaba não. 40 anos no umbral. Pessoa pegada ao mundo material, os pais desencarnaram, ele expulsou de casa a irmã adotiva para ficar com a herança, deixou a pobre amíngua, o lugar dele é onde? No céu? Não, né? Um lugar condizente com a sua natureza. Aí você vai para o livro Ação e Reação, aí você ouve a história de Sabino. Sabino encarnado, enfermo, com a mãe doente, prestes a desencarnar, um socorro urgente vem, aí o André Luiz fica assim, mas me explica aí qual é a situação dele. Aí explica a história de Sabino. André, Sabino é um espírito que há 1000 anos é só maldade quando está encarnado e só loucura quando está desencarnado. Você tem noção do que é isso? 1000 anos. Há 1000 anos. Há 1000 anos é só maldade e loucura. Loucura e maldade. Maldade e loucura.
Se 8 anos já estava complicado, aí você, nossa, 1000 anos. Aí você descobre na leitura mais adiante a história da irmã Clara. O que ela narra? Que está guardando corações que se demoram na terra há 2200 anos. A coitada está esperando corações que ficaram aqui na terra antes da vinda do Cristo. Você tem noção do que é isso? Mas calma aí que piora. Aí o André Luiz está lá no umbral, vê aquele monte de gente que some da vista, ele não consegue, não tem noção quantas pessoas tem, porque ele não consegue contar. São milhares de pessoas. E aí o mentor percebe que André Luiz se assustou. Aí o mentor fala assim, André, muitos desses aqui já era para ter ido embora da terra há 10.000 anos. Aí você fecha o livro, vai lá no quintal, come um jambo, uma goiaba, para ver se você consegue digerir essas informações. Você sabe qual é o lindo dessa história? Nenhum deles estão desamparados. Aí tem uma casa no meio do umbral para resgatar espíritos. É uma escola, ponto de socorro, descanso para quem vem. A espiritualidade não para. 1 segundo. E aí o irmão fala assim para a equipe de André Luiz, André, eu estou aqui socorrendo pessoas no umbral há 20 anos, mas eu nunca vi uma alma sequer desamparada pelo amor divino. E por quê? Questão 3.2 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem. A encarnação tem por objetivo fazer o Espírito alcançar a perfeição. Mas para que alcançar a perfeição? E aí eles continuam. A encarnação ainda tem um outro objetivo. Colocar o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Na questão 888A, no 5º parágrafo, os Espíritos asseveram: ameis uns aos outros. Essa é a lei mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor entre os seres inorgânicos. É tão bonita essa frase, eu vou repetir. Ameis uns aos outros. Essa é a lei, o amor, essa é a lei, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor entre os seres inorgânicos. Não entenderam? Eu vou traduzir. Você só está sentado numa cadeira porque existe a lei do amor. Você só tem um corpo envolvendo sua alma em nome do amor. Só existe planetas no cosmos porque existe o amor. Tudo está fundamentado no amor. Tudo é amor, como diz a música, até mesmo a dor. Porque a dor tem um objetivo. Questão 3.2. Qual o objetivo da encarnação? A encarnação tem por objetivo fazer o espírito alcançar a perfeição. Qual é, então, o objetivo da dor? Trazer o espírito de volta ao caminho da perfectibilidade. Porque todos nós fomos criados para sermos perfeitos. Uns de forma mais lenta, outros de forma muito mais lenta, outros de forma um pouco mais rápida, mas todos estamos destinados a nos tornarmos anjos, para auxiliar o Criador dentro da criação. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre os atributos da divindade. Aí Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno,
imutável, imaterial, todo-poderoso, único, justo e bom. Temos uma ideia? Os Espíritos respondem o quê? Segundo o vosso ponto de vista, sim. Mas existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Segundo os nossos 5 meros sentidos, segundo as nossas ideias que são proporcionais ao nosso grau intelectual, nós acreditamos que Deus possui esses atributos. Mas tem um ponto interessante dessa questão. Porque esses atributos que Kardec coloca não são os atributos divinos. São qualidades que Deus não pode deixar de ser. Mas, beleza. Aí tem um ponto interessante nessa questão. Por que Kardec coloca assim, na sua nota, questão 13 do Livro dos Espíritos? Deus é imaterial. Deus é imutável. Deus todo-poderoso. Deus único. Aí tem uma qualidade que ele coloca assim, justo e bom. A pessoa que é atenta à leitura e fica assim, ué, por que ele colocou único, imaterial, todo-poderoso? E no último ele coloca 2 qualidades numa só. Porque Kardec teve uma sacada. Kardec, ele percebeu, segundo os ensinos dos Espíritos, que a bondade e o amor divino, desculpem, a bondade e a justiça divina só caminham de mãos dadas no universo. Olha que sacada interessante. O amor divino, ele só caminha de mãos dadas com a justiça, e a justiça divina só caminha de mãos dadas com o amor. E aí tem uma palavra composta, trazida pela literatura espírita, que fala assim, acréscimo de misericórdia. Mas por que acréscimo de misericórdia? Porque nós estamos no vermelho há tantos séculos, há tantos milênios, que fosse só misericórdia divina não dava conta, tem que ter acréscimo de misericórdia. Onde é que está escrito isso, Emerson? Parábola da ovelha perdida. Vamos entender a parábola da ovelha perdida? Um pastor tem 100 ovelhas. Uma se desgarra. O pastor para as 99 e vai atrás. Olha só. Ó, esse é o detalhe. Esse é o suprassumo do detalhe da parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida não é assim. E o pastor então assobia e a ovelha vem. Não é essa a parábola. E o pastor caminha alguns passos e traz a ovelha de volta. Não é essa a parábola. A parábola é como? E o pastor enfrenta vales e montanhas. Vales e montanhas para trazer a ovelha de volta. Emerson, o que quer dizer essa parábola? Ela está fazendo uma seguinte indagação. Quão longe nós podemos nos distanciar de Deus? Olha a pergunta. Quão longe nós podemos nos distanciar de Deus? Aí vem um detalhe importante. E não diminui em nada o amor de Deus por nós. Você pode se distanciar de Deus por milênios. Não diminui em nada o amor de Deus por você. Entendemos porque não é só amor, é infinito o amor? Infinito amor. Quando analisamos do ponto de vista do ensino do Espiritismo, com relação aos mundos, a parábola da ovelha perdida, ela traz uma reflexão muito profunda. Olha como é que é a parábola. Um pastor tem 100 ovelhas. Uma se desgarra, ele para 99.
pegar ou não? Ou vou desenvolver? Sabe por que as 99 param? Porque dentro do amor divino não faz menor sentido as 99 ir embora e deixar aquela só. Segunda parte do livro Céu e Inferno, exemplos Condessa de Paula. Entre aspas, a Terra é o magno assunto de nossas cogitações. Nossa, como é que é? A Terra é o magno assunto de nossas cogitações. O planeta Terra está sob supervisão do mundo maior com uma preocupação demasiada. Por quê? Porque é assim que o universo caminha. Ninguém fica para trás dentro da criação. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da coleção Vida no Mundo Espiritual, o Jerônimo, que é o espírito que é responsável por uma escola de recepção, de cuidado aos loucos, aos viciados, equipes que vêm na Terra para auxiliar essas pessoas. E ele fala assim: houve épocas em que eu acelerei os passos para alcançar o cume da evolução. Mas em determinado momento da viagem eu percebi que luzes desciam ao vale. Não demorou muito para eu perceber que eram anjos. E eu então parei um e falei: você vai para onde? Ele falou: eu estou indo auxiliar o Cristo nas sombras do vale. E ele percebeu que dentro da evolução não faz sentido nenhum você ir embora, deixando aqueles que você ama na retaguarda. Porque esse é o papel do amor. Aqueles que sabem mais ficam, permanecem para auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Para concluirmos esse assunto, eu recorro à questão 126 do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 126 do Livro dos Espíritos? Os espíritos que chegaram ao grau supremo da perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que outros? Você não entendeu a pergunta? Eu vou traduzir para vocês. Irmão, qual é o seu nome? Diego. Diego, posso usar você como exemplo? Diego, pessoa disciplinada no Evangelho, decide caminhar de forma reta à perfeição. Levou 1000 anos, chegou à perfeição, se tornou anjo. E o Emerson? Eu não estou com pressa de chegar à perfeição. E aí o Emerson, ó, vai na China, na Grécia, vai na Alemanha, dá um passeio, dá um rolê, vem para cá, vai para lá. Leva 1 milhão de anos para chegar à perfeição. O que Kardec quer saber? Aos olhos de Deus, o Emerson tem menos mérito que o Diego? Diego ou Diogo? Diego. Entenderam a pergunta de Kardec? Os dois chegaram à perfeição, mas o Emerson, que levou 1 milhão de anos para chegar à perfeição, tem menos mérito aos olhos de Deus do que o Diego? Resposta. Olhem essa resposta. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Que Jesus possa nos abençoar e que jamais percamos um segundo sequer na ideia de que Deus nos desamparou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e boa noite.